Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem aí, né? Eu sou o professor Valmir Frias e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E para falar dela, já está aí na tela para vocês, o que exatamente a gente vai estar vendo. A gente está iniciando no dia de hoje a nossa atividade 4, é a aula de introdução, e essa atividade 4, ela tem o título aí de Questões Étnico-Raciais no Brasil e no Mundo. Essa atividade 4, ela faz parte aí do nosso aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanas. A unidade curricular é Pessoal e Coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular é Eu e o Outro, Culturas no Plural. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho, fazer minha audiodescrição, né, para vocês. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu tô com uma camiseta em tons de cinza, aí um cinza mais escuro, um cinza mais claro. Tô de calça jeans, de tênis. E já emendando aí a minha audiodescrição, aproveitar aí, como sempre eu faço, agradecer bastante aí o pessoal de Libras, né, que sempre nos auxilia bastante, deixando nossa aula mais abrangente e com certeza muito mais aí acessível a todos, né? Hoje a gente está com o Laércio e a Carol já está aí, Carol vai dar um alôzinho pra galera, aí... Então tá, pessoal, vamos agora ver a nossa questão pedagógica, né, para a gente ter o nosso respaldo pedagógico. Está aí na tela para vocês. A habilidade, então, do novo ensino médio, que a gente vai estar apreciando nessa aula, é essa, né, a EM 13 CHS 601, onde identificamos e analisamos aí as demandas e os protagonismos políticos, sociais e políticos dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo aí os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Continuando na tela, objetivos da aula seria então introduzir os alunos aos assuntos relativos às questões étnico-raciais no Brasil e no mundo, tais como eurocentrismo, racismo e evolução, dentre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados às questões étnico-raciais. E o eixo estruturante também continua aí na tela para vocês, eixo estruturante do novo ensino médio. A gente está apreciando então o eixo de número EMIFCHS07, aonde identificamos e explicamos situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, pode voltar em mim. Esse assunto, né, da atividade 4, ele é um assunto bem discutível, né, e bem assim... onde a gente tem que analisar, a gente tem que entender e principalmente não ter ideias do tipo preconceituosas de qualquer parte, né? Afinal de contas, quando a gente fala de questões étnico-raciais, muitas vezes e infelizmente acaba caindo nesse tipo de preconceitos ou de agressões mesmo, às vezes, né, físicas, ou melhor, muitas vezes em palavra, mas em alguns momentos, infelizmente, até físico. Então é algo que a gente tem que sim discutir, tem que sim falar a respeito, mas sempre tendo em vista a melhoria, né, nessas questões, a melhoria na forma de se lidar, né? Afinal de contas, diferentes, né, somos todos, então a gente tem que entender diferenças, e quando essas diferenças são ligadas a questões étnico-raciais,
elas podem ser até um pouco mais difíceis de lidar, mas nada é impossível e a gente está aqui para, inclusive, com essas aulas que a gente vai ter nessa atividade 4, entender melhor tudo isso e começar a ter atitudes diferentes, né? Para que realmente isso não vá adiante, não fique né, por muito tempo, por muito mais tempo, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, que é algo que com as aulas a gente vai ver melhor. É algo que, principalmente num país como o Brasil, não tem o mínimo cabimento, né, esse tipo de questões, ou, por exemplo, né, o mero preconceito, ele não tem o mínimo cabimento, né. E até começando essa aula, já que é a nossa primeira aula, a nossa introdução aí, eu acabei escolhendo essa imagem que a gente está vendo aí no Chroma Key, que inclusive o pessoal da produção aqui fez um negócio bem legal, né? A impressão que se tem aqui é que estão, né, abençoando a nossa aula, abençoando a nossa ideia tal, e para que ela flua, corra da melhor forma possível. A gente vai ver a mesma imagem na apresentação, mas só para adiantar, são pessoas aí da etnia Maasai, né? É da África, né? Eles estão, né, no país da Tanzânia. E na verdade é uma das ilhas, é Zanzibar, se eu não me engano, a gente vai ver melhor na própria apresentação, e é de um povo, né, da etnia Maasai, proveniente aí, então dessa ilha, né, de Zanzibar, que faz parte aí da Tanzânia, né, um dos países aí da África, né. Pessoal, então, o que exatamente a gente vai estar analisando e de que forma, de que maneiras, relacionado então às questões étnico-raciais, está aí na tela para vocês. Então, nessa introdução da atividade 4, né, depois da gente analisar aí conceitos de colonialidade e decolonialidade, que foi a nossa atividade 3, que a gente encerrou na última aula aí, a gente vai estudar mais a fundo aí as questões étnico-raciais, em especial pela ótica da filosofia, para que possamos entender aí, né, memórias históricas, né, da nossa própria sociedade aí brasileira, da história social, né, brasileira. E para a gente pensar mais a respeito, né, vai acabar ajudando aí, utilizando, por exemplo, o prisma da história, da sociologia, a gente vai acabar entendendo melhor, se aprofundando melhor nesse assunto no decorrer dessas aulas, então, da atividade 4, tá? Pessoal, pode voltar em mim. A gente vai acabar vendo isso por vários prismas, tal, né? Mas eu até citei aí, né, a colonialidade e a decolonialidade, para a gente ter em mente que justamente o fato de termos aí sido colônia de um país europeu, né? Os europeus são de uma etnia branca, então acabou que essa chegada dos europeus aqui, eles acabaram também trazendo preconceitos que eles já tinham anteriormente, né? Por exemplo, com os povos que eles acabaram conhecendo, principalmente os portugueses, naquele périplo africano, né? Que eles foram costeando a costa da África, né, a costa ocidental da África, e eles foram travando ali contato, né, isso já desde o século XV, com povos aí da etnia negra, né, africana e tal, e, querendo ou não, criaram aí preconceitos, né, a respeito do assunto, acabaram levando isso para a Europa, e aí depois acabou, infelizmente, né, indo para o lado de começar a travar contato com algumas tribos, né, africanas, e aí algo que os próprios africanos faziam, mas logicamente de uma forma muito menor, né, acabaram começando a fazer isso com os portugueses, e os portugueses acabaram transformando isso no comércio mundial, e eu estou falando exatamente, né, da escravidão. Então, acho que a gente pode colocar esse preconceitos existem, né, esse é o maior deles, porque assim, tanto por entenderem eles como diferentes ou como não brancos, ou não tendo as mesmas benesses que os brancos tinham, acabaram levando, né, esse preconceito às alturas aí, né, começando então a escravizar esses povos tal,
e levando eles para a América, então eles trouxeram para cá e com isso acaba começando, por exemplo, no Brasil, a grande miscigenação que a gente tem aí, e essa miscigenação ela acaba transformando, né, as pessoas aqui, os primeiros brasileiros, e até hoje é assim, né, num povo extremamente miscigenado, onde nós não somos, praticamente, acho que todos os brasileiros não são nem brancos, como também não são negros, não são indígenas, e são, na verdade, uma grande mistura. Lógico, tem algumas pessoas que são só indígenas, né, existem, né, mas a mistura sempre aconteceu desde muito tempo, né? Mais de 500 anos de mistura, então é óbvio que a gente tem esse povo miscigenado e justamente, eu vou bater bastante nessa tecla nessas aulas, justamente por sermos um povo miscigenado, é que o preconceito racial, essas questões, né, delicadas étnico-raciais, elas não deveriam acontecer no Brasil ou deveria acontecer de uma forma muito mais amena, do que em alguns momentos a gente vê acontecendo, né? Então é uma questão mesmo da gente ir pensando melhor, analisando melhor as coisas e vendo que certas atitudes elas não deveriam existir, né? E deveriam ser no mínimo aí minimizadas cada vez mais até o momento que a gente não tivesse ou fosse algo assim muito pontual, né, na população. Mas vamos ver se a gente chega nesse ponto, né, dessa maneira mais adiante aí. No futuro aí, espero que no futuro próximo, né? Pessoal, e para falar disso, principalmente falando da pior parte, né, do preconceito, que seria o próprio racismo, tá aí na tela para vocês esse vídeo. Eu gostaria de ter passado, mas infelizmente aí pela questão autoral, tal, a gente não conseguiu passar. Eu vou deixar um tempinho para vocês aí na tela, para vocês printarem, porque eu vou deixar então como uma dica de vídeo para que vocês assistam em casa, ou algum professor que estiver assistindo quiser também passar esse vídeo em sala de aula. Ele é um vídeo bem legal, tá aí, podem printar tal e assistam depois. Mas só explicando rapidinho o que o vídeo é, ele mostra, por exemplo, pontos, né, no próprio vocabulário, frases que às vezes a gente usa, né, e pontos aí que a gente usa no nosso vocabulário, que mesmo às vezes a gente achando que não a gente está sendo racista, né, ou está sendo no mínimo preconceituoso. E são frases simples e frases muitas vezes banais e que a gente não dá a devida atenção, mas que no dia a dia a gente acaba utilizando muito. E a gente tem que sim começar a se policiar com relação a isso e tentar ir cortando essas frases do nosso próprio vocabulário, e é isso que o vídeo pede, é isso que o vídeo estimula para que a gente comece a fazer. Por exemplo, uma frase que muita gente acaba utilizando, eu mesmo às vezes acabo utilizando meio sem pensar, a coisa tá preta, né? Se você está falando que está preta, você já está dando a entender que então o preto, o negro é algo ruim, né? Você está dando uma conotação ruim para algo. E na verdade a gente pode muito bem dizer, a coisa está ruim, a coisa está difícil, né? Tem outras maneiras da gente se utilizar da mesma ideia na frase sem utilizar esse termo que acaba se tornando até pejorativo. Então é esse tipo de atitude, é esse tipo de ideia de mudança, né, nas formas como a gente fala, que nesse vídeo mostram inclusive vários e vários exemplos de frases que a gente usa, algumas que a gente nem tem noção de que está sendo pejorativo com a etnia negra, por exemplo, e que a gente pode, inclusive é legal que eles mostram as frases, né, que são ruins e que a gente tem que começar a alterar, e mostra inclusive exemplos de formas que a gente pode começar a falar de uma determinada maneira para evitar falar da forma mais pejorativa e começar então, como o próprio título do vídeo diz, tirar o racismo aí do nosso próprio vocabulário, tá bom? Pessoal, tá aí na tela para vocês, essa então é a imagem que a gente está usando no Chroma Key.
É uma foto aí com representantes da etnia Maasai, como eu falei agora há pouco, em suas roupas tradicionais aí, né? E dando aí um sentido de unidade nessa ação aí, nesse movimento de unirem as mãos aí, né? E como eu já falei também, é da ilha de Zanzibar, que fica na Tanzânia, e a autoria da foto aí não estava mostrando, então coloquei aí uma autoria desconhecida, tá? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Eu vou acabar falando de alguns termos que têm a ver com questões aí étnico-raciais, e a gente vai começar então, já que a gente está introduzindo essa aula 4, falar de alguns desses termos, explicando melhor e até contextualizando dentro do que a gente vai falar. Então, o primeiro slide está aí na tela. A gente tem aí então, né, algumas palavras, aí alguns conceitos importantes, dentre eles então eurocentrismo, né, que é a visão aí de mundo que coloca a Europa como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna. Tanto que quando a gente fala civilização ocidental, a gente está remetendo realmente ocidental por causa da Europa ocidental, né? E aí acaba deixando a Europa como se fosse a protagonista da história do mundo, né? E na verdade a gente sabe que não, né? A gente tem várias localidades no mundo, em cada uma dessas localidades tiveram a sua própria história, tiveram a sua própria construção histórica, e isso acaba levando aí como acabar se contando a história sempre, né? Na maioria das vezes aí. Pela ótica do vencedor, e a Europa como acabou aí colonizando a América, chegando em várias outras localidades do mundo, impondo aí as suas ideias, né? Então, por esse motivo, a própria história e em alguns pontos até várias outras ciências serem aí muito eurocentristas, que é algo até que a gente tem que começar a pensar em mudar um pouco essa atitude, e é o que inclusive a gente viu na atividade 3, lá falando de colonialidade e decolonialidade. A decolonialidade é justamente tentar parar de pensar, né, como um povo colonizado e começar a produzir conhecimento próprio e não mais tão focado na questão eurocentrista. Pessoal, continua aí então na tela, racismo, né? Consiste aí no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais calcadas em diferenças biológicas entre os povos. Bom, pessoal, racismo acho que a gente não tem que explicar tanto assim, né? A própria frase aí já está dizendo, mas assim, é essa discriminação que acontece pura e simplesmente aí mediante questões aí de diferenças biológicas, como por exemplo, né, e mais comumente falando, a questão de cor de pele, né? E a evolução é a teoria aí que tenta explicar as mudanças de características hereditárias de uma população de seres vivos no planeta Terra de uma geração para outra. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Essa questão da evolução, ela explica muitas coisas, e dentre elas, uma das que eu acho aí, considero mais importante, é a questão de que o próprio ser humano ele veio da África, né? Então, é muito possível que os primeiros seres humanos eram todos negros. E aí, saindo da África, saindo das condições naturais que eles tinham lá, o sol muito forte, por exemplo, e chegando na Europa, onde o sol já não é tão forte e há momentos, estações do ano aí que são frias, o próprio tom de pele começou a mudar para se adequar a essas questões, por exemplo, climáticas. Então, a evolução, no caso, tem tudo a ver com isso daí, tá bom? Pessoal, tá aí na tela para vocês também, é uma tela aí caboclo, né, de Jean-Baptiste Debré, até para mostrar um pouco também a questão aí, né, da miscigenação, né? O próprio nome caboclo, ele deriva de a mistura de um homem branco, europeu, com uma indígena, né? E que acaba nascendo o filho desse casal, ele não vai ser nem branco, nem indígena, e vai ser uma mistura dos dois, que ficou aí conhecido, chamado de caboclo, né? Então, por isso aí a imagem. Pessoal, continuando então com algumas palavrinhas aí na tela, né? Colonialismo é
Então, a política de exercer controle ou autoridade sobre um território já ocupado e administrado. Então, o colonialismo nada mais é do que tornar uma determinada localidade colônia de outra, né? E a descolonização é o processo de deixar de ser colônia, então deixar de fazer parte dessa política do colonialismo e, na maioria das vezes, né, deixa-se de ser colônia, tornando-se aí um país independente e começando um autogoverno, né, um governo desse povo, dessa localidade, não mais tendo ligações aí políticas e sendo, na verdade, governado por um povo de fora, né, o povo que colonizou aquela determinada região. Então, a descolonização é o processo aí de emancipação dos territórios coloniais em relação às metrópoles colonizadoras, tá bom? Pessoal, tá aí na tela também, é uma imagem aí referente aos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ele ocorreu em 2015. A foto é de autoria aí de Tiago Zeneiro e mostra aí danças da cerimônia de abertura desses jogos. Ou seja, se a gente está falando de questões étnicas, a gente sempre tem que lembrar aí do povo originário, né, do povo que já estava no Brasil, antes mesmo da chegada dos europeus, que eram aí os povos indígenas. E, continuando com algumas palavrinhas, as palavrinhas que tanto a gente falou aí no decorrer da atividade 3, que é a colonialidade, a decolonialidade. Então, a colonialidade, ela pode ser entendida como um fenômeno histórico e cultural com origem no colonialismo, mas que se mantém aí após a experiência colonial. E a decolonialidade, então, seria a forma, a maneira de se buscar deixar de existir, né, como sentimento num povo, o sentimento da colonialidade. Então, é uma escola de pensamento muito utilizada aí pelo movimento latino-americano emergente, que quer libertar a produção de conhecimento da sua matriz eurocêntrica, né? Ou seja, de novo, não pensar só pelo prisma do europeu, mas sim também dos povos que ele acabou aí ajudando a colonizar, acabou dominando durante todo o momento do colonialismo. Por exemplo, aqui no Brasil, os povos originários, os indígenas e também os povos negros africanos que foram trazidos para cá e escravizados aqui. Tá? Pessoal, está aí na tela, esse é Aníbal Quijano, é o sociólogo peruano, um dos pensadores aí do próprio conceito de colonialidade do poder. Tá bom? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. A gente vai ver então um outro vídeo, ele mostra inclusive uma espécie de um jogo que foi feito. Prestem bastante atenção, porque ele mostra muito o que é o preconceito, bem como também como ele influencia bastante a vida das pessoas. Então assistam, a gente volta daqui a pouquinho. Cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem pra minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, o menino falou pra mim: você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco pra você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás em se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim, ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se
Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais pra frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo pra frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo pra trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para outros. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. E é por isso que existe o Instituto Identidades do Brasil. A gente criou a campanha Sim à Igualdade Racial, que convida a todos, independente da cor da pele, a virem conosco lutar pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades. Você vai ver produtos a partir de agora com esse símbolo. Aqui você vê diferentes tons de pele representados, representam a diversidade étnico-racial do nosso país. Você está aqui, com certeza. Se associe ao Instituto, compre os produtos e nos ajude a arrecadar fundos para outras ONGs que estão também nessa luta. Diga sim à igualdade racial. Voltamos, pessoal. Então, o vídeo é bem interessante, né? Esse jogo do privilégio branco, né? Ou seja, às vezes a gente, né? E aí eu me coloco nessa posição, até por ser um homem branco, às vezes não notar o privilégio que a gente tem e entender isso com uma certa naturalidade a ponto de não ficar nem questionando se está certo ou errado, né? Que é, inclusive, uma das pessoas que foi entrevistada também falou, a gente não nota o privilégio quando a gente tem, a gente acaba não notando. E quem acaba notando é quem não tem, é quem está com falta de privilégio, né? Por algum motivo, e normalmente, aí, infelizmente, é questão mesmo de cor de pele, de onde a pessoa veio, né? E é algo que a gente tem que começar a, como eu disse, né, minimizar isso o máximo possível até o momento que a gente consiga realmente eliminar isso, né? Porque até mesmo pelo Brasil ser um país aí totalmente miscigenado, ou praticamente todo miscigenado, preconceito racial é algo que, assim, não tem outra palavra, gente, não tem cabimento, né? Porque, assim, se ninguém aqui é raça pura e nada, né? Todo mundo tem uma certa mistura, né? Todas as famílias têm esse tipo de mistura. Eu, por exemplo, eu sou um homem branco, mas eu tenho um bisavô que era indígena. E se eu for ver, de repente, lá atrás, eu posso ter também alguma pessoa negra na minha família, lá atrás, nos meus antepassados, e eu não estou nem sabendo. Eu sei da pessoa, né, do meu bisavô que era indígena. Então, assim, ninguém é só branco, né, para dizer, não, eu sou branco. Na verdade, é uma mistura, é um povo miscigenado. Pessoal, eu quero deixar algumas questões para vocês, está aí na tela, e para a gente responder isso na próxima aula, tal, né? E a aula está ficando meio apertado o tempo, então vamos às questões. Essa daí é o primeiro, printem a tela, né, para vocês terem uma ideia, e depois poder dar uma pesquisada, né, tal, como sempre a gente costuma fazer. Então, questionamento 1. É importante tratarmos de assuntos referentes a questões étnico-raciais no Brasil? O próprio vídeo já mostrou que sim, e vocês podem depois, obviamente, se aprofundar um pouco mais. Realmente há essa necessidade ou não é algo importante no nosso país? Lógico que é importante, né? Então, explique o que vocês acharam. E o questionamento 2, está aí já na tela também. Será que devemos considerar os afrodescendentes ou indígenas minorias em nossa sociedade? Independente da resposta, é importante tratarmos desses assuntos no Brasil? Explique. Né? Então, pessoal, esses dois questionamentos estão aí para a gente
né, se aprofundar um pouco mais e retomar isso, então, na próxima aula. Pessoal, avaliem a aula, digam aí o que vocês acharam, né? Deem as suas dicas aí, as suas ideias e a gente vai conversando melhor a respeito. Pode voltar em mim um pouquinho. E aí, então, até a próxima aula, que a gente vai continuar nesse assunto aí, como eu disse, nessa nossa atividade 4 aí, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, então.